Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, trunfo do Senhor, príncipe, princesa dos reis, do Senhor dos senhores. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Mateus 27, versículo 54. Você sabe que o café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Quentinho, quentinho na caneca da vovó. Muito obrigado você que me acompanha, que visualiza todos os dias os nossos vídeos. Não esquece de dar um gostei não, tá? Vai naquela mãozinha ali, clica em cima, que muito nos fortalece. Também você que tem inscrito no canal, tem um compromisso de orar por você. Você que não se inscreveu, me ajuda aí, gente. Clica lá nas letrinhas azuis. É um link que vai te direcionar para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático. O versículo 54 está escrito assim: E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Gente, olha só o que acontece. Primeiro, a natureza começa a se manifestar. Quando eles cravaram as mãos e os pés de Jesus por volta de 9 horas da manhã, quando deu meio-dia, diz a Bíblia que houve trevas. Ou seja, o sol se envergonhou de ver o seu Criador sendo crucificado. Houve negridão, escuridão, de meio-dia, que é o horário que o sol geralmente está mais intenso, mais forte, até às 3 horas da tarde, houve trevas. Então eu fico imaginando, tudo escuro, só o Filho de Deus lá aparecendo naquela cruz. Segunda coisa que ocorre quando Jesus disse: está consumado, houve um terremoto. Gente, primeiro o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Lá dentro do templo tinha um lugar chamado Santo e um lugar chamado Santo dos Santos. No lugar santo, o sacerdote ia todo mês, né? Sempre que havia adoração no templo, os sacerdotes estavam ali e ministravam, né? Faziam sacrifícios a Deus e ofertas, tá? Mas no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote, que é o líder do sacerdote, uma vez no ano. Mesmo assim, só podia entrar sozinho, amarrado uma corda na sua cintura. Ele passava pelo véu que fazia a separação do lugar santo do santo. Ele entrava agora para o lugar santo do santo, com sinos, e ele andando ia fazendo barulho. Se ele parasse de fazer barulho muito tempo, eles cutucavam a corda. Se não reagisse, eles puxavam, porque ele tinha morrido lá dentro, não tinha sido aceito o sacrifício dele, porque primeiro ele sacrificava e oferecia pelos seus pecados, para depois ele oferecer pelo pecado do povo. Então, veja só, ele tinha que estar santificado ali, ele tinha que estar ali justificado, sem pecado, né? Ter confessado o seu pecado e ter oferecido a Deus sacrifício pelos seus pecados. Veja que agora, porque ali é o lugar onde ficava a arca da aliança que Deus tinha para com o homem, a glória de Deus se manifestava sobre aquela arca. Ela era tampada, aquela arca de madeira forrada, coberta, tá? De ouro. Ali dentro ficava as leis que Deus deu a Moisés, aquela pedra que o próprio Deus escreveu nela. Ficava a vara de Arão que floresceu no deserto, e ficava o maná, aquelas sementes que caíram do céu, tá? E ali era tampado por uma tampa de ouro bem grossa, né? Chamada de propiciatório, que dali Deus falava com o homem.
com o sacerdote, com o sumo sacerdote. É ali que Deus falava. Ali que ele falava com Moisés, né? É ali que ele falava a glória de Deus, a nuvem ficava sobre aquele lugar, tá? Veja só, um lugar santo dos santos. Se ele morresse, ninguém podia lá pegar ele, por isso que a corda estava amarrada na cintura, que puxava ele, tá? Então ele tinha que chegar santo, já tinha oferecido o sacrifício pelos seus pecados e entrava no Santo dos Santos para oferecer pelo povo. Uma tipologia aqui, uma comparação com o Filho de Deus, que entra puro, santo, que nunca teve pecado, na presença de Deus para oferecer sacrifício por nós, e que é a sua própria vida, o próprio Jesus. Então, esse véu do templo se rasgou de alto a baixo, ele era tecido grosso, tá? Todo trançado, né? Ia até o teto e cobria toda, fazia uma parede. Então ele rasgou de alto a baixo. Então começou a rasgar de cima, vem rasgando, tá? Se fosse homens, pegasse 40 homens, 100 homens, 200 homens, rasgaria de baixo para cima. Mas como foi algo sobrenatural, divino, rasgou-se de cima para baixo. O próprio Deus botou a mão de um lado do outro e rasgou o véu do templo. O que significa isso, pastor? Deus agora deu livre acesso. Não só o sumo sacerdote agora poderia entrar na presença de Deus, como toda pessoa pode chegar diante de Deus pela oração. Você não precisa de intermediário, você não precisa de um sumo sacerdote, de um santo, de uma santa, para falar com Deus. Você vai diretamente a Ele por causa do sumo sacerdote chamado Jesus, perfeito, santo, puro, que foi sacrificado por nós, se fez sacrifício por nós. Então, quando Jesus morreu, olha as coisas que estão acontecendo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Primeira coisa. Segunda coisa. Primeiro já tinha acontecido as trevas, né? Primeira coisa. Segundo, o véu do templo se rasgou. Terceiro, houve um terremoto. Deixa eu lembrar, antes do terremoto, houve estampido de rocha, de pedra. Você já parou para pensar? Pum, de repente explodir pedra, as pedras começaram a explodir. Essa é a terceira. A quarta coisa, houve terremoto. A quinta coisa, ressuscitaram mortos, pessoas santas, que eram conhecidos do povo e andaram no meio deles. Gente, isso é tremendo demais, pelo amor de Deus. O centurião, chefe dos centuriões, o centurião chefe dos soldados, que estava guardando a Jesus, que levou Jesus a apanhar, ser crucificado, né? Primeiro conduziu ele com madeiro pesado, aquela coroa de espinho na cabeça, e batendo nele, cuidando da segurança para que ele não fugisse, nem ninguém chegasse e roubasse ele ali, tomasse ele ali. O povo podia fazer isso, né? Com medo disso, estava uma guarda muito bem protegida. E Jesus agora está crucificado, e ele vendo todas essas coisas, ele diz aqui, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, como eu já falei, tiveram um grande temor e disseram verdadeiramente, este era Filho de Deus. Tem uma versão que diz, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, nós o crucificamos, quer dizer, nós estamos perdidos. Mas ele tem um encontro com o Senhor ali, por tudo que ele vê acontecer. Mas o interessante é que há pessoas, igual os religiosos, gente que não tinham sensibilidade para perceber isso. Será que quando eles chegaram no templo, o véu do templo rasgado de alto a baixo, eles não estão vendo que é algo sobrenatural? Gente, é por isso que eu entendo que o diabo, a Bíblia diz isso, o próprio Jesus disse, o diabo cegou o entendimento de vocês para não ver, não acreditar. Meu amado, minha amada, não deixa Satanás fazer isso com você. O próprio Jesus disse, o Deus deste mundo cegou o entendimento de vocês. Então, os religiosos estavam cegos, os líderes estavam cegos por inveja, perseguindo Jesus, por inveja traíram ele, por inveja pagaram um preço de traição para tê-lo agora preso
açoitado, e não satisfeito, queriam matá-lo e mataram o Filho de Deus. Levaram a condenação de morte, morte de cruz, que era a pior morte. Por que os romanos faziam isso? É justamente para os inimigos, outros, né, parceiros daqueles malfeitores, tivessem medo, colocar medo, terror. A pessoa fala, olha, tá vendo? Se matar, o que vai acontecer com você? Se você roubar e matar alguém, sequestrar, fizer uma maldade, uma covardia, olha o que vai acontecer. Era a vingança da sociedade. Meu querido, presta bem atenção nisso. É muita maldade, porque o ser humano está vendo, os religiosos estão vendo que esse homem, por tudo que está acontecendo, ele é o Filho de Deus. Aquelas trevas, aquele estampido de pedra de rocha, aquele terremoto, o véu do templo se rasgar de alta a baixo. Gente, por tudo isso, ainda chamaram ele de embusteiro, foram até Herodes e pediram, olha só, a que dessem guardas para proteger o túmulo de Jesus, pelo menos por 3 dias, porque eles disseram, aquele embusteiro disse que ia ressuscitar. Então pode ser que os seus discípulos roubem o seu corpo. Gente, isso é absurdo. Colocaram guardas lá, durante 3 dias. No 3º dia, diz a Bíblia, que o anjo removeu a pedra. Todos os soldados ficaram atemorizados, caíram como mortos. Presenciaram isso, testemunhos, foram testemunhos oculares. Eles contaram isso para o sumo sacerdote Caifás, contaram para o ex-sumo sacerdote Anás e para toda a cúpula religiosa, os fariseus e saduceus. Nem assim se converteram ao Senhor. Pagaram muito dinheiro a eles para que eles negassem isso e dissessem que foi roubado o corpo de Jesus. Ora, com toda a guarda, com toda a proteção, alguém ainda ia roubar o corpo de Jesus. E eu te pergunto, se isso fosse uma realidade, esses simples homens dariam a vida, seriam jogados para ser torturados por verdugos, nos coliseus para ser devorado por leões. Pelo amor de Deus, isso já tinha acabado. Essa mentira tinha sido sucumbida se fosse mentira. Mas homens simples deram a vida, foram torturados, foram decapitados, foram enforcados, foram queimados vivos. Oh, meu Deus, crucificados. E não negando a fé. Por quê? Porque é uma realidade o Filho de Deus. Ele ressuscitou mesmo de verdade. Ele apareceu para Paulo. Você vê, Paulo faria um troço, uma loucura dessa, ele numa posição tão elevada, tão bem, como escriba, como fariseu, como homem, doutor da lei. Eu te pergunto, ele daria o luxo de mudar de posição e agora ser perseguido? Porque Paulo foi perseguido, torturado, chicoteado, apedrejado. E no fim, foi decapitado. Ele não negaria, deixaria isso para lá, falando, não, isso é invenção da minha cabeça, não. Gente, que dinheiro esses homens receberam para isso? Eram pessoas simples, meu Deus. Coloca isso no teu coração, em nome de Jesus. Essa realidade, assim como Jesus veio, como ele fez milagres incontestáveis, maravilhas incontestáveis, como ele era um diferencial, um ser totalmente diferente dos outros, amando até o inimigo. Porque lá na cruz, com toda a maldade e covardia que fizeram com o nosso Senhor, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Não é possível que essa palavra, ela não encontre morada no seu coração. Filho de Deus, dando a vida por nós, por amor a nós, sofrendo torturas terríveis. Ressuscitou o 3º dia, apareceu aos discípulos e a muitos, dezenas, centenas deles, que foram testemunhas oculares. E todos esses milagres acontecendo, não é possível, a dureza do coração do ser humano, mas é o diabo que cega.
Tem gente hoje que, simplesmente por nós sermos conservadores, por preservarmos pela família, tem ódio de nós, querem nos exterminar. Eu estou falando aqui, o canal pode ser até, né, castigado, cortado, uma realidade. Tá instigando, não, é uma realidade. Olha no mundo hoje, os mais que são perseguidos, qual é o povo mais perseguido? Os cristãos. Olha lá o que está acontecendo na África, olha o que está acontecendo lá na China, olha o que está acontecendo em vários lugares, nesses países tiranos, que são comunistas, que têm horror de cristão, porque o comunismo, primeiro bandeira dele é tirar Deus da sociedade, depois é destruir a fé da pessoa, depois a família, tudo que é tradicional porque vem de Deus. Mas nós estamos aqui para pregar. Se amanhã for perseguido, fazer o quê? Já somos mesmo, tentam nos calar de todo jeito, não é verdade? Mas recebe aí, eu quero orar por você. E ainda tem gente que acha bonito, eu queria ver mesmo se existe comunismo, não tem ideia, são pessoas que não tiveram o capricho de pegar um livro para ler, de ver a história, a realidade. Vai pesquisar. Hoje tem tanta facilidade para quem não gosta de ler, para quem aí, braço cruzado, preguiçoso. Vai lá no Google, pesquisa o que é o comunismo, aonde esses tais dominaram, o que aconteceu com a sociedade. Foi bom? Meu Deus, pelo amor de Deus. Até hoje estão acontecendo perseguições de ditadores aí, torturando, matando, queimando pessoas vivas. Estão perseguindo a família de Cristo Jesus, que são os judeus. Eu vou ficar calado? Tem gente batendo palma para os terroristas Hamas. Não faz ideia a covardia que esse pessoal pratica, tortura. Eles não têm amigos. Amigos deles é quem é da seita deles, quem professa a mesma fé. Quem é contra, professa outra fé, eles matam. Eu não penso que eles apoiam coisas aí que você defende. Não. Torturam. Vai viver lá. Vai lá, levanta uma bandeira lá. Da liberdade sexual. Levanta lá para você ver. Da sexualidade, levanta. Vai morrer, vai ser decapitado, vai ser queimado vivo, vai ser apedrejado em praça pública. Mas nós estamos aí advertindo, e a igreja é por pouco tempo, tá? Nós estamos aí sendo arauto, nós estamos sendo sentinelas, anunciando, avisando, está chegando a hora, como Jesus veio e ressuscitou o terceiro dia, ele prometeu que voltaria. Ele vai voltar, vai levar um povo que é dele. E ai da terra e daqueles que aqui ficarem. Estou te avisando para o seu bem. Vem para o nosso lado, aceita Jesus no seu coração. Deixa Cristo reinar em você. Amém? Quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, abençoa essa vida. Está recebendo o café com Deus. Vai transformando corações, agindo. Toma Nelma Comaru nas tuas mãos e família, seus filhos e netos. Toma Rosângela Alves, que pede pelo seu filho, José Gabriel Alves Tinoco. Senhor, converte o coração do teu filho, não deixe ele se perder no poder do nome de Jesus. Pastora Rosaura Marques também, sua causa, eu coloco nas tuas mãos. Minha prima Yolanda, dá saúde a ela, dá força, renova suas forças no poder do nome de Jesus. Deus também auxilia a Lúcia. Resolve a situação da tua filha, atende o seu clamor em nome de Jesus. Eu oro também, meu Pai, pelo DJ Ronaldo Pitbull e família, pela sua mãe, Marilda Simões Nunes e família. Oro em especial pela Júlia Vilela, ó Deus, filha do casal Camila e Reinaldo, lá de Copacabana, Rio de Janeiro. Toma Lena Mendes nas tuas mãos, toma a vida espiritual da tua filha, dá graça a ela no poder do nome de Jesus. Eu oro também pelo Juliano Gomes e família de São Paulo, e a Marta Luciane da Silva e família de São Paulo, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo aí, vamos ajudar a compartilhar.